Sun Tzu, 500 a.C. Sobre a avaliação. Sun Tzu disse: a guerra é de vital importância para o Estado. É o domínio da vida ou da morte. É o caminho para a sobrevivência ou para a perda do emprego. É preciso manejá-la bem. Não refletir seriamente sobre tudo que lhe concerne é dar prova de lastimável indiferença. Indiferença quanto à conservação ou à perda do que nos é mais querido. E isso não deve ocorrer entre nós. Há que valorá-la em termos de 5 fatores fundamentais e fazer comparações entre as diversas condições dos contendores para determinar o resultado da guerra. O primeiro desses fatores é a doutrina, o segundo, o tempo, o terceiro, o terreno, o quarto, o mando e o quinto, a disciplina. A doutrina significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com o governante, de modo que os siga onde houver, sem temer pela vida, nem por se expor a qualquer perigo. O tempo significa o yin e o yang, a noite e o dia, o frio e o calor, dias ensolarados ou chuvosos, e a mudança das estações. O terreno implica as distâncias. Refere-se a quando é fácil ou difícil se deslocar-se, se em um campo aberto ou em lugares estreitos, e isso influencia diretamente as possibilidades de sobrevivência. O mando deve ter como qualidades a sabedoria, a sinceridade, a benevolência, a coragem e a disciplina. Por último, a disciplina há de ser compreendida como a organização do exército, as graduações e classes entre os oficiais, a regulação das rotas de mantimentos e a provisão de material militar para o exército. Estes fatores fundamentais hão de ser conhecidos por cada general. Aquele que domina esses fatores, vence. Aquele que não os domina, sai derrotado. Portanto, ao traçar os planos, deve-se comparar os seguintes 7 fatores, avaliando cada um com devido cuidado. Qual dirigente é o mais sábio e capaz? Que comandante possui o maior talento? Que exército obtém vantagens da natureza e do terreno? Em que exército se observam melhor os regulamentos e as instruções? Quais são as tropas mais fortes? Que exército tem oficiais e tropas melhor treinadas? Que exército administra recompensas e castigos de forma mais justa? Mediante o estudo desses 7 fatores, serás capaz de prever qual dos 2 grupos sairá vitorioso e qual será derrotado. O general que seguir o meu conselho vencerá. Esse general deve ser mantido na liderança. Mas aquele que ignorar os meus conselhos certamente será derrotado e deve ser destituído. Além de prestar atenção aos meus conselhos e planos, o general deve criar uma situação que contribua para o seu cumprimento. Por situação, quero dizer, levar em consideração o campo e atuar de acordo com o que lhe for vantajoso. A arte da guerra se baseia no engano. Portanto, quando fores capaz de atacar, deves aparentar incapacidade. Quando as tropas se movem, aparentar inatividade. Se estás perto do inimigo, faz-lhe crer que estás longe. Se estás
aparenta que estás perto. Coloca iscas para atrair o inimigo. Golpeia-o quando estiver desordenado. Prepara-te contra ele quando se mostrar seguro em todas as partes. Evita-o durante um tempo quando for mais forte. Se teu oponente tem temperamento colérico, tenta irritá-lo. Se é arrogante, trata de adular o seu ego. Se as tropas inimigas se acham bem preparadas após uma reorganização, tenta desordená-las. Se estão unidas, semeia a dissensão entre suas fileiras. Ataca o inimigo quando não está preparado e aparece quando não te espera. Estas são as chaves da vitória. Agora, se as estimativas realizadas antes da batalha indicam vitória, é porque os cálculos cuidadosamente feitos mostram que tuas condições são mais favoráveis que as condições do inimigo. Se indicam derrota, é porque revelam que as condições favoráveis para a batalha são menores. Com uma avaliação cuidadosa, podes vencer. Sem ela, não podes. Menos oportunidades de vitória terá aquele que não realiza cálculos precisos. Graças a este método, pode-se examinar a situação e o resultado aparece claramente. Sobre o princípio das ações. Uma vez começada a batalha, ainda que estejas ganhando, se continuares por muito tempo, desanimarás as tuas tropas e embotarás a tua espada. Se estás sitiando uma cidade, esgotarás tuas forças. Se mantiveres o teu exército durante muito tempo em campanha, teus mantimentos se esgotarão. As armas são instrumentos de má sorte. Empregá-las por muito tempo produzirá calamidades. Como se tem dito, os que a ferro matam, a ferro morre. Quando as tuas tropas estão desanimadas, a tua espada é embotada, esgotadas estão as tuas forças, e os teus mantimentos são escassos, até os teus se aproveitarão da tua debilidade para se sublevarem. Assim, ainda que tenhas conselheiros sábios, ao final não poderás fazer que as coisas saiam bem. Por causa disso, tem-se ouvido falar de operações militares que são torpes e repentinas. Porém, nunca se viu especialista na arte da guerra que mantivesse a campanha por muito tempo. Nunca é benéfico para um país deixar que uma operação militar se prolongue demasiadamente. Como se diz comumente, ser rápido como o trovão que retumba, antes que possas tampar os ouvidos. Veloz como o relâmpago que brilha, antes que possas piscar. Portanto, os que não são totalmente conscientes da desvantagem de servir-se das armas, não podem ser totalmente conscientes das vantagens de utilizá-las. Os que utilizam os meios militares com perícia não movimentam suas tropas duas vezes, nem proporcionam alimentos em 3 ocasiões com o mesmo objetivo. Isso quer dizer que não se deve mobilizar o povo mais uma vez em campanha, e que imediatamente depois de alcançar a vitória, não se deve regressar ao próprio país para fazer uma segunda mobilização. A princípio, isto quer dizer proporcionar alimentos para as próprias tropas, porém depois tirar os alimentos do inimigo.